bem? Eu vim aqui hoje para te fazer uma única pergunta, mas uma pergunta que mudou a minha vida. E a pergunta é a seguinte: se você morresse hoje, você iria para o céu? Eu respondi a essa pergunta e refleti muito nela lá atrás, há 11 anos atrás. Um bocadinho de tempo, né? Mas eu lembro como se fosse ontem. Eu estava começando a frequentar a igreja e eu sempre escutava essa pergunta: se você morresse hoje, você iria para o céu? Mas eu nunca parei para pensar como essa pergunta ela iria mudar a minha vida, a resposta dela. Então um dia, quando eu tinha aproximadamente 10 anos de idade, a gente foi para um passeio em um parque de Sorocaba, chamado Chico Mendes. E lá eu estava sentada e o meu pastor me fez essa pergunta. Ele falou assim: Mirella, se você morresse hoje, você iria para o céu? Eu já tinha escutado várias vezes essa pergunta, mas eu nunca tinha parado para pensar. Então, como ele fez diretamente essa pergunta para mim, eu respondi: não sei. Então, ele pôde me explicar que eu posso ter a certeza, eu posso saber se um dia eu irei ou não para o céu. O que ele me disse? Ele me falou que eu era pecadora. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, Deus tinha falado assim, que não era para eles comerem, Adão e Eva, para comerem do fruto do conhecimento daquela árvore, do bem e do mal. E aí Eva foi enganada, comeu do fruto e deu para Adão e ele também comeu. E a partir daquele momento o pecado entrou no mundo. Então ele disse que todos nós já nascemos com esse pecado. E o pecado nos separa de Deus. Então eu estava separada de Deus, eu precisava ficar junto a Ele novamente. Mas aí, então naquele momento eu fiquei pensando, nossa, realmente eu sou pecadora. Porque eu mentia, eu desobedecia a meus pais, e entre outras coisas que aconteciam que eram pecado. Então naquele momento eu reconheci que realmente eu era pecadora e sabia o porquê, por causa que todos os homens já nasceram com o pecado. Então ele falou assim para mim que Deus, ele me amava tanto, ele me ama tanto, que ele deu o seu único filho para morrer por nós. E ele citou um versículo na Bíblia que se encontra em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, que quer dizer único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, naquele momento eu entendi que Deus me amava, mas eu não queria fazer uma decisão porque eu tinha medo. E nesse tempo que a gente está vivendo, a gente está com medo de muitas coisas. Muitas pessoas têm medo, né? Eu estou em paz. Por que eu estou em paz? Por causa da decisão que eu tomei, quando eu deixei o medo de lado. Quando eu perguntei, mas se eu aceitar Cristo como meu Salvador, eu não vou perder minha salvação? Como que eu faço isso? Eu não estou entendendo direito. Então ele me explicou que eu precisava me arrepender dos meus pecados, porque na Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E também fala que a gente tem que confessar com os nossos próprios lábios e crer de todo o coração. Naquele momento eu criei de todo o meu coração que Jesus, Ele queria me salvar e que Ele morreu por mim e que também Ele ressuscitou ao terceiro dia, que é o mais importante de ser lembrado, porque Ele tem poder para me salvar. E também, aí eu perguntei para Ele, né, mas e se eu aceitar Cristo? E eu pecar de novo, eu vou ter que aceitar de novo? Aí o que fez mesmo eu aceitar Cristo foi esse versículo, que está em João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, com esse versículo, eu vi aqui que está falando que Ele dá a vida eterna e que nós jamais iremos perecer. E esse perecer não é que a gente não vai morrer, é que a gente vai morrer, claro, a morte natural, mas que o nosso espírito não irá ser condenado a ir para o inferno, e sim para ir para o céu. E ninguém vai arrebatar da mão do Pai.
Então ele me explicou que pode vir qualquer coisa e tentar te tirar da mão de Deus, mas não consegue, porque Deus é poderoso e a partir do momento que você está na mão dele, nada vai fazer com que você saia da mão dele. Ninguém pode arrebatar. Então eu entendi que se eu me arrependesse dos meus pecados e entregasse a minha vida a Cristo, eu não iria perder a minha salvação. Ia ser uma coisa eterna, uma coisa que já está segura em Deus. Então naquele dia, eu lembro que eu cheguei na minha casa à noite e eu fechei o meu quarto, ajoelhei e orei. Falei, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu não quero mais viver para mim. Eu quero que o Senhor perdoe todos os meus pecados. E a partir daquele dia, nasceu uma nova Mirella. Nasceu uma pessoa que tinha Cristo no coração, que tinha uma paz enorme. E hoje está acontecendo toda essa coisa de pandemia, de coronavírus, e está muitas pessoas com medo e receando da morte mesmo. Mas eu tenho certeza de que se eu morresse hoje, eu iria para o céu. Eu tenho essa paz no meu coração. E você aí que está me escutando, você tem essa paz no seu coração? Eu jogo agora essa pergunta para você que eu respondi há 11 anos atrás. Se você morresse hoje, você iria para o céu? Se você me diz, Mirella, eu vou para o céu. Amém. Um dia a gente vai se ver lá no céu. Mas se você me diz, olha, eu não vou para o céu. O que você está esperando? Porque hoje é o dia da salvação. Que eu oro para que você tome essa decisão antes que seja tarde demais. Bom, era isso que eu queria compartilhar e queria deixar vocês pensando. Se você morresse hoje, você iria para o céu?